A paz do Senhor Jesus, filhos, sem demora, nós vamos aqui já pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao versículo de número 14. Nós vamos tratar do assunto chamado transferência de culpa. É um assunto em que eu vejo que tem sido uma grande arma nas mãos do nosso adversário para destruir famílias, relacionamentos, destruir amizades, destruir famílias inteiras, casamentos. A transferência de culpa tem sido uma arma voraz do nosso adversário contra a vida de muitos. E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós vamos citar um pouquinho, vamos falar deste assunto e espero que você venha ser enricamente abençoado nesta mensagem. Por favor, fica um pedido meu. Por favor, se você gostar da mensagem, compartilhe ela com seus amigos, nos canais da internet, aonde estiver. Aqueles que amam a palavra, gostam de ouvir da ministração da palavra de Deus, e você sentir no seu coração, faça isso. Você estará propagando a palavra de Deus para os seus amigos, para todos aqueles que precisam ser alcançados pelo Senhor, e até mesmo aqueles que já conhecem a palavra de Deus, mas estão passando por uma situação. De repente você conhece um casal, amigo seu, que está passando problema conjugal, e essa mensagem vai ser poderosa, vai ser algo assim tremendo, restaurador para casais também, restaurando também relacionamentos entre pai e filhos, enfim, uma mensagem poderosa. Vamos aqui ler, pois o nosso tempo passa rápido. Gênesis 3, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tarde, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Respondeu o homem: ouvi a tua voz do jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Versículo 11. Deus perguntou mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Versículo 12. Ao responder o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Versículo 13. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Palavra do Senhor. Amém? Irmãos, você que me ouve, nessa passagem de Gênesis capítulo 3, no assunto que vai ser tratado agora, transferência de culpa, nós vemos em que Adão e Eva estavam usufruindo da presença do Senhor. Ora, o jardim de Deus era o lugar que Deus preparou para que os seus filhos eles viessem desfrutar ali de tudo que Deus tinha preparado para as suas vidas. Desfrutavam de uma íntima comunhão. Era algo maravilhoso, tudo perfeito, tudo belo. Nesse momento o pecado não existia ainda, não foi concebido ainda pecado. Para ser pecado, ora, todavia sabemos que é necessário que ele venha a ser realizado. O pecado, para se tornar pecado, é necessário cometê-lo para que aí sim venha se tornar pecado, para a destruição daqueles que o cometem. O pecado, eu sempre digo que é um vírus letal, um vírus em que ele, como nós não podemos ver o vírus, você não pode ver o vírus, mas ele existe. Assim é o pecado, muitas vezes não vemos, e quando pensamos, o pecado já está alojado em nós como um vírus. Muitas vezes já está dentro do organismo da pessoa, já está ali se proliferando
ganhando cada vez mais áreas, espaço dentro, né, da vida do homem, assim é o pecado também. Ele vai se alastrando e vai afetando várias áreas da vida, não apenas espiritual, mas aí vai, né, tendo as consequências, né, do pecado. Pois bem, nós lemos em Gênesis 3 em que o homem, ele transfere a culpa de sua decisão à sua mulher. Ele diz: a mulher que tu me deste para Deus, né? Ela me deu, né? E eu comi da árvore. E a mulher também, seguindo mais ou menos na mesma linha, vamos dizer assim, ela também diz: foi a serpente que me enganou, foi por causa dela que eu comi. Então veja a transferência de Adão para sua mulher, Eva, veja a transferência da culpa de Eva para a serpente, e assim nós temos visto a transferência da culpa e ninguém assumindo o erro de nada, ninguém, né, todos se esquivando e lançando, né, para o próximo o seu pecado, o seu erro, e vai aumentando e proliferando o problema, o pecado, a situação, né, que eles estavam inseridos naquele momento. Ora, desobedecendo a Deus, eles sabiam que viria a consequência da sua desobediência. Pois bem, você que está me ouvindo, já tem uma palavra para você. Eu quero falar para casais agora. Se algum casal que está me ouvindo agora, o Espírito de Deus o sabe, eu não sei, mas só Deus sabe aonde essa mensagem vai chegar. E eu creio que um dos maiores problemas de crises conjugais é a transferência da culpa. Muitos não querem assumir o seu erro e é mais fácil transferir para o próximo. Já presenciei casamentos sendo destruídos por causa da transferência de culpa. Casamentos em que Deus, estava ali trabalhando nos corações, porque todos os dias Deus está trabalhando em áreas da nossa vida. Enquanto tivermos nessa terra, você que está me ouvindo, precisa entender isso. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Todos nós estamos sendo burilados por Deus, trabalhados por Deus. Ele é o oleiro, nós somos os vasos. E, por sinal, de barro, frágeis. Então, ele está burilando, mexendo, trabalhando no coração, em áreas da nossa vida, no nosso jeitinho de ser. Muitas vezes falta paciência, muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, não queremos ouvir o conselho do nosso cônjuge, muitas vezes deixamos passar desapercebidos certas situações que deveriam, ter tido um pouquinho mais de cautela, de precaução. E quando o problema chega, o que acaba acontecendo? Ora, foi por causa dele. Meu casamento está desse jeito por causa do meu marido. Quantas vezes eu não ouço isso? O meu casamento está assim, pastor, por causa da minha esposa. A minha mulher, ela não compreende. A minha mulher, ela não entende. A minha mulher é assim. O problema é a minha mulher. E na realidade você só está transferindo erros. Erros que você mesmo comete. E é mais fácil transferir para o próximo. Talvez a mulher, alguma esposa, vê o seu marido distanciado de você e você vê que o seu marido não
né, está longe de você, e aí você já imagina que ele tem uma amante, e aí o que acaba acontecendo? O diabo vai trabalhando na mente, no coração, pode até ser que de fato esteja acontecendo, e aí você diz, ora, se ele me traiu, eu vou trair ele também. Eu vou pagar na mesma moeda, pastor. E você não pode fazer isso. Você está transferindo a culpa. E a culpa do próximo não pode ser justificativa para o seu erro. Ora, se ele errou ou se ela errou, eu não sei. Mas se alguém errou, não é justificativa para você errar, amado. Então, em primeiro lugar, o pecado do próximo não pode ser justificativa para o meu. Senão eu estarei transferindo o meu erro para o meu próximo. Eu estarei deixando Satanás ganhar mais espaço, como nós falamos, dando, numa linguagem simbólica, o pecado, como um vírus, vai ganhando espaço, e quanto mais espaço, mais destruição é ocasionada. Ora, Adão disse, foi a mulher que tu me deste. A mulher, Eva, disse, foi a serpente. Talvez você está dizendo aí, é meu pai. O meu pai é rígido demais comigo. O meu pai não liga para mim. O meu pai isso, por isso que eu sou assim. Não é porque falta afeto, amor ou qualquer outra coisa para a sua vida que você vai ter a liberdade de fazer o que você quer. Segundo, você não peca, irmãos. Escute. Você está me ouvindo? Ei, rapaz, escute. Você não peca porque os outros lhe obrigam a pecar, não. Você peca, a Bíblia diz, existem 3 coisas para a concepção do pecado. Existe a soberba da vida, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. A epístola de João, ele fala sobre esses 3 itens. Existe a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. Pecado para você, muitas vezes, o pecado ele ainda é saboroso. O pecado para você, muitas vezes, é agradável aos seus olhos. O pecado para você gosta. Você saboreia como um banquete de manjares. O pecado é bom. E você está gostando. E aí, em vez de assumir que você está gostando do pecado, você diz que é o próximo causador de você estar pecando. E ninguém te obriga a pecar, não, irmão. Ninguém te obriga a pecar. Não é a mudança no comportamento da sua esposa que vai ser o fator denominador da mudança do seu comportamento para que você venha estar pecando, não. E vice-versa, a mulher, por causa da mudança do comportamento do seu marido, não vai ser a mudança dele que vai ser a justificativa para o seu pecado, para o seu erro, não. Se você quer um tempo de restauração, Deus está falando agora com você, você precisa parar com isso. Pare com isso. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus restaurar essas áreas que precisam ser restauradas. E o maior problema de toda essa situação de casamentos que estão em crise é a transferência da culpa. Mas em nome de Jesus, hoje você vai ser liberto. A sua família vai ser liberta desse mal. Eu creio, em nome de Jesus. Vamos prosseguir. Eu vejo também
que além do pecado que cometemos, nós não somos obrigados a pecar, mas pecamos porque nós gostamos. Eu percebo nessa passagem de Gênesis 3, em que a serpente, a astuta, sagaz, mestre na arte da sedução, do engano, da ilusão, enganou Adão, enganou a Eva, demonstrando que o pecado era uma coisa boa. E para que ela viesse a conseguir e obteve êxito na sua artimanha, ela descobriu uma falha em Adão e Eva, por isso que o pecado entrou. Qual foi a falha? A falha, ela percebeu que havia uma falha no caráter de Adão e de Eva. A serpente, prefigurada na imagem de Satanás, sagaz, ela viu a deficiência do caráter. E quando eu não assumo, escuta isso e presta atenção, quando eu não assumo o meu erro, isso está detectando uma falha no meu caráter. É falha no caráter. Quando eu não assumo meus erros, isso é falha de caráter. Tem falha. E o diabo, para entrar na vida de um homem e de uma mulher, não precisa de uma janela aberta, muito menos de uma porta aberta ou escancarada. Não, ele apenas precisa de uma pequena brecha para ele destruir, acabar, aniquilar. Então, em nome de Jesus, toma posição agora. Toma posição agora. O diabo está ganhando áreas na sua vida, mas é você que vai decidir se ele continua ou não. Vai continuar transferindo a culpa? Vai continuar? Porque eu pequei por causa de fulano A, fulano B, fulano C? Vai continuar nessa situação? Aí eu digo, sinto muito para você, mas você vai estar bem longe do momento da restauração. Quarta coisa que eu aprendo: quando eu transfiro a culpa para o meu próximo, eu sou o centro, não mais Deus da minha vida. Vou repetir de novo. Quarto ponto. Quando eu não reconheço o meu erro, eu estou sendo o centro da minha própria vida e não Jesus. Quando você não reconhece, porque quando você não reconhece, você está dizendo que você está com a razão. E você não tem razão nenhuma. Aí eu estou com a verdade, você não tem verdade nenhuma. O único que pode afirmar que tem verdade alguma é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos morreram procurando a verdade, em busca da verdade. Buda, Confúcio, Mahatma Gandhi, tantos outros homens que passaram nessa terra, Maomé, em busca da verdade, Jesus afirma dizendo: eu sou a verdade. Não, em homem nenhum tem a verdade. Jesus é a verdade. A sua palavra é a verdade. Eu não tenho, pastor Anderson, a verdade, mas eu ministro a verdade. Eu, pastor Anderson, não sou a verdade, mas Jesus é a verdade. Amém? Você quer ter vida? Então vá para o caminho. Jesus é a saída. Quer restaurar seu casamento? Jesus é a saída. Quer restaurar sua vida espiritual? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu começo a perceber, irmãos, que não apenas Jesus deixa de ser o centro, porque se eu tenho uma razão, se eu acho que tenho a verdade, o que acaba acontecendo? O pecado não é mais pecado na minha vida, o pecado é a coisa natural. E assim como um vírus, como a gente não vê, se impregna na nossa vida, e aí ele começa a ganhar espaço na nossa vida, assim é o pecado. Ele deixa
de causar qualquer dano e ele se torna uma coisa natural. E aí é o estágio mais perigoso do pecado na vida do homem. Quando o pecado ele entra na vida do homem e neutraliza o seu senso de sensibilidade, irmãos, a coisa complica muito. A coisa complica demais. Aí todos os princípios que eu aprendi da palavra, tudo que eu aprendi, os ensinamentos, eles são deixados numa fração de segundo, porque eu não tenho mais sensibilidade. E isso acontece porque eu estou transferindo a minha culpa. Ora, se pecado não é mais pecado da minha vida, então não tem mais sensibilidade de nada na minha vida. O pior não é isso, o pior é quando eu peco e o meu pecado não é pecado, você acha que o pecado não é pecado na sua vida, ou então você transfere se justificando por causa dos outros, do pecado dos outros, e isso não é eu que falo, isso é a palavra do Senhor que diz. Você pode ir lá em Mateus capítulo 7, abra aí por favor. Mateus, vai lá Mateus capítulo 7. Olha aí o que diz. Não julgueis para que não sejais julgados. Meu filho, transfira a sua culpa não. Não venha julgar os outros por causa do seu erro não. Não, faça isso aí não. Não julgueis para que não sejais julgados. Você não quer ser julgado, então não julgue ninguém. Mas é interessante, né? Que nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, que herdamos de Adão e Eva, né? É interessante que nós gostamos de falar do pecado dos outros, não é? Gostamos. Tem pessoas que sentem prazer, né? Sente prazer, misericórdia de falar, né? Do pecado dos outros. Ore por ele, irmão. Ore por ela, minha irmã. Ore. Ele caiu no erro. Você e eu não somos melhor do que o nosso irmão, não. Nós não somos melhores. Nós precisamos, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós não somos melhores. Ei! Nós não somos melhores do que ninguém. Mateus 7, versículo 2, continuando. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, os medirão a vós. Se você julga os outros severamente, você será julgado severamente. Se a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Mas se você julgar, e tem aqueles que julgam, não apenas, mas julgam severamente, você será julgado severamente. Você não quer que isso aconteça? Então você já aprendeu o que você não pode fazer. Pastor, mas o que isso tem a ver com transferência de culpa? Ora, irmão, tem que haver a fonte do problema. Tem que haver da onde é que nasceu o problema. E quando o pecado está impregnado na minha vida, primeira coisa que eu faço, eu transfiro a culpa. Eu não vou assumir culpa nenhuma. Eu não vou assumir erro nenhum. Porque é mais fácil para mim transferir do que assumir. Se você quer restauração, assuma em vez de transferir. Ah, porque ele disse isso para mim, pastor. Ele me magoou. Pastor, porque ela falou isso para mim. Ela me magoou. Vamos parar com essa transferência e vamos assumir nossos erros. Vamos assumir. É interessante que quando nós estamos nesse quadro, outra coisa que acontece muito. Quando eu estou no erro, e o meu erro deixa de ser erro, se torna uma coisa natural para a minha vida, aguça automaticamente dentro de mim, por causa do pecado que já está introduzido na minha vida, aguça dentro de mim um alto senso de crítica. Existem pessoas críticas, mas isso se aguça mais quando eu estou no pecado, quando eu estou no erro.
Então, o pecado dos outros é maior do que o meu. E nós já falamos já nos pontos anteriores que o pecado do meu irmão, do meu próximo, não pode ser justificativa para o meu. Senão, isso aí é coisa de menino. Quando eu transfiro, quando eu não assumo meu erro, aquele pai que pergunta, ele chega em casa, aí vê a casa bagunçada, os brinquedos tudo espalhados, aí diz assim, quem foi que jogou esses brinquedos? Quem foi que fez isso? Aí os irmãozinhos estão lá, aí um aponta pro outro e diz, foi ele, papai, foi ela, papai. Foi ele, papai, fui eu não. Vamos parar de meninice. Vamos parar de ser menino. Vamos parar com essas coisas. Vamos, irmãos, parar com isso. Vamos assumir nosso erro. Nós já somos bem grandinhos. Você tem maturidade diante de Deus. Você não é qualquer menino. Você não é qualquer menina. Vamos assumir nosso erro. Ah, porque eu for pastor, foi evangelista, foi presbítero, foi auxiliar da igreja. Foi ele. Não, assuma o seu erro. Ah, porque foi ele. Foi não, você que pecou, irmão. Assuma o seu pecado diante de Deus. Não faça isso não. Transferência de pecado está acabando com a vida espiritual, família sendo destruída, muita gente sendo destruída, casamentos sendo destruídos. Em nome de Jesus. Se você não tomar uma posição, você sabe que você está precisando de ajuda. Irmão, reconheça que você está precisando de ajuda. Peça ajuda ao pastor da sua igreja. Peça ajuda. Você não está percebendo que depois que você está nesse pecado, nesse erro, você transfere, em vez de você assumir sua culpa, você transfere a sua culpa para os outros. Você percebeu que as pessoas que mais lhe amam estão se afastando? Estão se afastando de você. Estão se afastando cada vez mais. E aí você pergunta. Aí vem um outro tipo de sentimento que o maligno ele coloca na mente dos corações, o sentimento de diferença. As pessoas aqui estão se afastando de mim. As pessoas não me procuram mais. Não, é você que está se afastando dela por causa do seu pecado, do seu erro que você não assume. E é mais fácil transferir para os outros, para os irmãos. Daí. É porque eu entro na igreja, ninguém fala comigo. Você não fala com ninguém. Ah, porque os irmãos não ligam para mim. Quantas vezes você ligou para alguém? Para perguntar se ele vai bem, se ela vai bem? Então a gente transfere culpa demais. Transfere demais. Isso demonstra uma deficiência grande no caráter da pessoa. E a serpente, não perdendo tempo, ela aproveitou esse momento e destruiu a vida espiritual naquele momento de Adão e Eva. Aí nós continuamos em Mateus 7. E porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que estás no teu olho? Ô meu filho, você está vendo o argueiro, né, no olho do teu irmão e você não está reparando não a trave que está no seu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu olho, irmão? Não tem aquela história do sujo falando mal lavado? É mais ou menos por aí. O sujo falando mal lavado. Como é que você vai falar? Como é que você vai ajudar alguém se você está numa situação dessa? Você não tem condições. E aquelas pessoas, aqueles amigos que você tinha que dava conselhos espirituais para você, aquelas pessoas, aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus que estavam próximos de você, que dava conselhos de Deus para você, que não estão mais próximos de você, é por causa disso, que você só vê o erro neles. Você vê o erro de todo mundo, mas você nunca vê o seu erro, né, irmão? Hein, irmã? Você nunca vê o seu erro. Você nunca vê o seu erro. Você só visualiza o erro dos outros. Você só vê o pecado dos outros. Você só vê o que ele fez de errado. Você nunca vê o que você está fazendo de errado. E é mais fácil transferir a culpa do que assumi-la. É mais fácil. Então, a Bíblia, nesse Mateus 7, ô passagem linda. Isso aqui é uma lição. Mais do que poder, muitas vezes você vê, né, os vídeos aí do pastor antes na internet, vê o poder de Deus, a unção de Deus, aquilo ali é muito lindo, mas de nada serve se não tiver um caráter transformado por Deus.
poder de Deus é lindo, maravilhoso. Mas mais lindo ainda é eu ver, sabe, uma pessoa tendo um caráter forjado, né, por Cristo. Aí é que eu acho lindo, maravilhoso. Poder é bom, maravilhoso. Eu gosto do fogo do Espírito Santo. Maravilha, é bênção demais. Mas mais é o caráter ser transformado, mudado. Nesse momento Deus quer transformar. E para Deus começar o início do processo da restauração na sua vida, você precisa se arrepender. Quinto, o maior problema que eu vejo da transferência da culpa é porque nasce um outro sentimento também prejudicial demais, chamado orgulho. Eu não errei, quem errou foi ela, quem errou foi ele. E você morre dizendo que não errou, você até inventa situações, histórias, né? Porque é mais fácil você inventar uma história, é mais fácil, né, você, né? É mais fácil do que você quebrar esse orgulhozinho, né, no seu coração. Isso é orgulho. Orgulho que tem que ser quebrado por Deus. Peça perdão ao seu marido. Meu filho, eu errei. Olha, presta atenção, abençoada que está me ouvindo. Se tu não pedir perdão ao teu marido, o diabo vai arrebentar com o teu casamento e vai acabar tudo. Ah, porque foi Satanás? Foi não. Foi você e o seu orgulho que destruiu o casamento. Por que você não se arrepende? Mas foi ele, pastor. Vai continuar transferindo a culpa? Não, mas eu não fiz nada, pastor. Vamos parar com isso? Todo problema conjugal não existe só um que está errado. São ambos errados. Foi a tua decisão, você lembra? Aquela decisão precipitada que você tomou, varão? Você lembra? Naquela decisão ali, porque você não impôs sua autoridade como varão, aí aconteceu o que aconteceu, aí você diz, foi Satanás transferindo a culpa para o diabo, para os demônios, sendo que foi você, falta de pulso seu, falta de autoridade sua, que tudo que está acontecendo dentro da sua casa aí agora, foi por causa da sua irresponsabilidade, de falta de autoridade. Sua culpa, admita, fui eu. Ou vai continuar nesse jogo de transferir? Foi ela, foi ela, foi ela, foi no seu... Vamos parar com isso. Chega, meu filho, chega. Vamos parar. Chegou o momento de restauração. Chegou o momento de mudança. Chegou o momento em que Deus, Ele quer mudar a sua vida. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus, chega agora um novo tempo de restauração para a sua vida. Não tem mais tempo para você perder. Chega de transferir a culpa, chega de falar que foi os outros, chega de falar que foi a situação, chega de falar que foi o seu patrão, que foi a sua patroa, que fez isso, aquilo. Chega de transferir problema. Assuma os seus erros, assuma as suas responsabilidades, assuma as suas decisões. Faça desta maneira e a restauração de Deus chegará sobre a sua vida. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Sinta a presença de Deus, irmãos. Sinto que o Deus está nesse momento trabalhando em lares, trabalhando em vidas. A Bíblia prossegue, Romanos 1. Quando você não ouve, você deixou de ouvir os conselhos de pessoas que lhe amam, de pai, mãe, pastor, e você decidiu tudo do seu jeito, por causa do seu orgulho. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 1, versículo 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, quando você não ouve o conselho de pessoas espirituais que estão à sua volta, você está rejeitando o conhecimento de Deus.
Por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29. Estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade. É o que o pecado faz. Ele vai se alastrando. Inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. Esses dois pontos vêm do quê? Do orgulho. Soberba e presunção vem do orgulho. Inventores de males, por causa do orgulho, você inventa um bocado de mentira. Desobediente ao pais e mães, olha aí. Eita! Jesus da glória. Fala, Jesus, né? Fala, Jesus. Filho. É porque meu pai fez isso, minha mãe, porque são eles. Vamos parar, vamos obedecer. Eles querem o melhor para você. Eles sempre lhe aconselharam para o bem, nunca para o mal. Não há o pai que quer o mal para o seu filho. Todo pai que ama o seu filho quer o bem. Mas o pai que é pai, ele não vai só falar aquilo que o filho quer ouvir. O pai que é pai, ele não vai dar tudo aquilo que o filho quer. Senão ele vai estar mimando o seu filho. Ele vai deixar de ser um pai para ser qualquer outra coisa. O pai de verdade vai dizer: filho, você errou. Você está errado. Você fez a coisa errada. Você não era para ter feito desta maneira. Mas pai, eu quero isso, eu quero aquilo. O pai não pode todo tempo tá falando: ah, sim, toma meu filho, toma isso aqui. Pai que faz isso com o seu filho está criando um monstro. Você cria um monstro dentro da sua própria casa, que vai se levantar e vai querer devorar você, viu? Pai que me ouve. Não dê tudo para o seu filho. Diga: eu não posso lhe dar agora. Eu não vou lhe dar isso aqui. Eu não vou fazer dessa maneira. Eu não... Diga não. Diga não. Ah, mas meu pai está sendo ruim, pastor. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Porque se o pai... toda hora ele dizer sim, quando ele estiver lá no mundo, lá fora, quando ele quiser alguma coisa, ele é uma pessoa complexada. Ora, eu vejo muitas pessoas complexadas. O que você acha daqueles crimes que acontecem, que nós já vemos sempre nas televisões? Um namorado matou a namorada. Namorada ia sair do colégio, em que o namorado, enciumado, matou a namorada com 3 tiros na cabeça. Quem é que não já ouviu notícias como essa? Principalmente nos dias de hoje, que a violência aumenta a cada dia. O que é isso? O filho mimado, que sempre teve tudo que os pais davam a ele, aí quando ele recebe o não no namoro, ele vai fazer o quê? Já que ela não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, eu vou matar ela. Hã? Cuidado que muitos jovens estão embarcando em relacionamentos psicopatas. São verdadeiros psicopatas, pessoas com traumas, pessoas que estão... Irmãos, o que eu estou falando aqui, meu filho, é coisa séria, coisa grave. Cuidado, meu filho, em nome de Jesus. Cuidado, muito cuidado. Aí ainda em Romanos 1:31, nécios e fiéis os contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. É interessante que quando eu transfiro a culpa, né, e eu sempre tenho a razão, né, eu estou certo, tá todo mundo errado. Não, você já virou praticamente um deus, né, ou uma deusa, né? Todo mundo tá errado, só você tá certinho, né? Todo mundo alertando você, todo mundo dizendo para você, pessoas que se afastaram, né? Só você que não enxerga isso. Só você tem a razão. Se humilhe, irmão. Se humilhe, minha irmã. Versículo 32. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Irmão, isso aqui é interessante, o versículo 32, né, de Romanos 1. Em que... né, aqueles que cometem já estão no pecado mesmo, tudo bem. Mas aqueles que não cometem o pecado, mas estão junto com aqueles que cometem, né, estão ali juntos, esses aqui também vão ser cobrados por Deus, hein? Não é eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que diz, né,
que declara dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam. Se você aprova o pecado deles, não é nem compactuar, não. Se você está ali consentindo, o que é consentir? Você não fala nada. Pastor, afinal de contas, o meu amigo é homossexual, eu gosto de conversar com ele, eu tenho uma amizade grande, eu conto meus segredos para ele ou para ela, mas ele é homossexual, mas é um pecado dele e tudo, né? Não vou falar nada. Você está consentindo, irmão. Você como conhecedor da palavra, você tem que avisar ele, ó, a Bíblia informa que o que você pratica é pecado. É pecado. E você vai ser cobrado por Deus. E o que consentir vai ser cobrado por Deus também. Você está me ouvindo? Tá, né? Tá, pastor. Eu preciso de restauração. Eu preciso de mudança. Qual é o caminho, pastor? Pastor, meu orgulho tem destruído. Olha, se você continuar transferindo essa culpa, irmã, se você continuar transferindo a culpa, nunca assumindo o erro de nada, sabe o que vai acontecer que acontece com muitas pessoas? Ficam sozinhos. E é terrível, irmão. A solidão. Solidão é uma coisa terrível. Coisa terrível. Ora, que as pessoas têm medo de chegar perto de você. Porque você só fala do erro delas. E nunca você assume que está errado em nada. As pessoas vão se afastando. Você vai ficando sozinho. Sozinha. E isso é muito prejudicial. Isso é ruim. Porque eu não preciso de ninguém. Olha aí o orgulho falando, né? Prefiro ficar sozinha. Orgulho. Isso é tudo orgulho. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso de você, irmão. Você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros. Eu não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que você. Sabe, irmão? A gente precisa, irmão, reconhecer isso. Agora eu, como pastor, muitas ovelhas, né, pastor principalmente, pastores que estão me ouvindo, muitas vezes nós somos tão machucados nos nossos corações, né, pastores? Vidas que nós cuidamos, tratamos, sai do ministério, sai da igreja e ainda diz que nós somos os culpados de erros que eles cometeram. Falando que nós fomos o denominador final para o fracasso espiritual da vida deles. Quantos jovens embarcaram em relacionamentos frustrados, sem uma base dentro da palavra, sem conhecimento de assuntos da própria vida, falta maturidade, embarcar em relacionamentos por causa da paixão, não quiseram ouvir o conselho do pastor, não quiseram ouvir o conselho do pai ou da mãe, fizeram tudo do seu jeito e acabou acontecendo o que aconteceu. Irmãos, hoje a coisa está tão séria. Casamentos de 20, 30 anos. Irmão, se não vigiar, o diabo entra e destrói por causa dessa questão da transferência de culpa. E você, pastor que me ouve, muitas vezes nós ouvimos, porque foi o pastor, por causa dele, por causa daquilo que ele falou. Então, se há uma vida que tem dito isso, de algum pastor seu, diga isso não. Reconheça seu erro. O seu pastor sempre foi boca de Deus, boca profética para a sua vida, mas você prefere andar nos 3 pontos que eu falei para o pecado se tornar pecado: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O pastor não lhe obrigou a você pecar, não. Você pecou porque você quis. Você saiu da presença de Deus porque você quis. Você embarcou nesse relacionamento, não quis ouvir ninguém porque você quis. Assuma. Porque fulano não sei o quê, porque cicrano fez isso, porque e não sei o quê, e você, sabe, você muda o foco. Você muda a direção. Muda o foco. E não podemos fazer, se queremos restauração,
precisamos assumir. Assuma. Seja homem, seja mulher. Assuma o seu erro. Eu errei. Eu fiz errado. Eu, não era desta maneira que era para ser feito. Aí a Bíblia diz, segundo Crônicas 7:14. Nós vamos falar do caminho, último ponto. Escute. Escute, escute. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, Deus está agora quebrando esse seu orgulho. Chega. Chega. Se humilhe agora, dia da presença de Deus, e a restauração virá para você agora. Se ajoelhe no seu quarto aí agora. Se arrependa agora e você vai receber o perdão de Deus agora. Você que está clamando pelo seu casamento, se ajoelhe agora. E Deus vai mudar a história do seu casamento. É agora. Eu estou falando amanhã nem depois da manhã. É agora. Creia, assuma os seus erros, chega de transferir os seus erros, chega da síndrome de Adão e Eva, chega disso aí, vamos parar com isso aí, vamos agora, é momento de restauração, momento de ajuda, você está precisando de ajuda, e o Espírito Santo quer lhe ajudar agora, e orar, ore, buscar a face do Senhor, o que está precisando, para muitos é conversão. E se converter dos seus maus caminhos. Se converta, irmão. Converter é assumir que os caminhos que você estava trilhando eram caminhos tortuosos. E o Senhor tem caminhos de justiça, de retidão, de paz, de amor, de bondade, benignidade. Ele tem o melhor para a sua vida. Se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu. Tem muito irmão que está dentro das igrejas, mas só é nessa situação transferindo, sair do ministério por causa do pastor, que eu não concordo com o pastor nesse ponto, não isso é aquilo, é aquele negócio, eu não estou errado, só eu que estou certo, tá todo mundo errado, eu sou sempre o certo. Irmão, vamos parar com isso. Vamos nos converter dos nossos maus caminhos, para que Deus possa ouvir nossa oração, nossa súplica. Você precisa se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter. Aí o Senhor diz, e eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí sim o Senhor vai fazer esta obra maravilhosa. Vai perdoar todos os seus pecados. O orgulho, uma vez quebrado, é a porta aberta para que o Espírito de Deus venha trabalhar. Enquanto você não assumir, você vai definhar espiritualmente. Vai ficar na solidão. Ficará na prisão de Satanás. Pessoas que mais lhe amam se afastando. Talvez possa perder até a família por causa do orgulho. Famílias estão sendo destruídas agora, nesse exato momento. Porque um não perdoa o pecado do outro. A Bíblia é enfática. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Quantas vezes é necessário perdoar, hein? Foi Pedro que perguntou. Quantas vezes? 70 vezes 7. Perdoe. Ame. Nós não éramos merecedores de tamanha graça, irmãos. E Jesus perdoou. Se Jesus, que o apóstolo Paulo diz, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Se ele perdoou, ele diz em sua palavra. Se você quer que os homens os perdoem, é necessário que você perdoe também aqueles que vos ofenderam. Quem quer perdão, precisa perdoar. Se você quer que o Pai lhe perdoe, você precisa perdoar. Senão você não será perdoado por Deus. É isso que a Bíblia diz. Vamos parar de transferir a culpa. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu creio que esta mensagem fez um grande mover na sua vida. Se você sentir no seu coração de se comunicar conosco, você pode mandar um e-mail, se inscrever no nosso canal, mandar uma mensagem lá. E
nós estaremos enviando novas mensagens para abençoar a sua vida. O Pai, lembre-se disso. Ele quer o melhor para você, para a sua vida. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.